Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, qualquer horário que você esteja vendo este vídeo, de qualquer canto do planeta, do cosmos, do sistema solar, do universo, de qualquer canto das estrelas, pois hoje esse será o tema desse vídeo. Hoje vou falar um pouquinho sobre... Eu vou tentar falar um pouco, mas eu acredito que vai ficar um pouco extenso o assunto, porque é um assunto que gera muitas paixões. Hoje eu vou falar sobre a cultura alienígena. Eu costumo falar que essa vontade das pessoas quererem que aqui no nosso planeta seres de outros planetas, de outras galáxias, de outras civilizações visitem e estejam entre nós é tão grande que ela se assemelha a uma crença, a uma religião. E como se deu origem a essas crenças religiosas? Geralmente com contos. E a cultura alien, como eu costumo dizer, ela tem uma particularidade. Ela foi meio que imposta para a sociedade, primeiro ocidental, depois para o globo todo, em exatamente uma época da metade do século XX. Eu vou falar sobre o porquê, né, que eu chamo esse movimento, essa visitação alienígena de cultura alien, porque realmente ela faz parte da nossa cultura ocidental e é muito difícil que não desperte paixões quando se fala de crenças. Eu vou explicar o porquê eu denomino essas aparições alienígenas, e essa visitação dos alienígenas, a aparição de naves extraterrestres ou os famosos UFOs ou OVNIs em português. Por que eu denomino de cultura alien? Para falar sobre alienígenas, vamos entender um pouquinho o conceito do que é alienígena, ou alien, ou alien em inglês, como queiram denominar ET, alienígena, homenzinhos verdes, homem da lua, marcianos, fiquem à vontade, jupiterianos, fiquem à vontade, denominem do jeito que quiserem, mas alienígena, significa algo que está fora do nosso entorno, algo fora de nossa cultura ou da nossa civilização. No caso mais específico do que eu estou falando aqui, fora de nosso planeta. Eles são extraterrestres, são corpos, são seres vindos de outros planetas, outros cantos do universo. Esse é um conceito básico, bem simplesinho sobre o que significa alien ou alienígena. Eu falo bastante alien porque eu estou acostumado mais a falar. Alien é mais curto, é mais rápido, direto. Mas alienígena, extraterrestre, ET, tanto faz. É muito vasto, né? As denominações que esses seres vindos de outros cantos do cosmos têm. Para finalizar o conceito de alienígena, é preciso distinguir entre o que é a cultura alien, que eu denomino cultura alien no livro que eu escrevi, de divulgação científica, e o que é a real busca por vida fora do planeta Terra. Vida como nós a conhecemos, formada por carbono, primariamente formada por carbono e outros elementos. E o que seria a vida, né? O conceito que nós temos de vida é muito nosso aqui. Por enquanto, a vida como nós conhecemos ainda não foi encontrada fora
da Terra. Uma vez que as leis naturais são universais, ou seja, válidas para todos os cantos do universo, nós também podemos dizer, com base em estudos e muitos anos de pesquisa, que a biologia, junto com a física, junto com a química, também é universal. O que quero dizer com universal? É provável que em alguns cantos do universo a vida possa ter se desenvolvido igual na Terra, igual a que nós conhecemos no nosso tão querido planeta. As leis da natureza sendo universais, isso quer dizer que elas podem e elas devem obedecer determinados parâmetros, elas devem seguir um determinado padrão, porque elas são universais. 115 anos depois que Einstein estabeleceu que as leis da física são universais, até hoje, nesses 115 anos, nós encontramos evidências de que ele está correto, ou seja, as leis da física são universais, não importa para qual canto do universo você olhe e faça observações. As leis da física são obedecidas iguais aqui na Terra. E não somente as leis da física. Quando se diz leis naturais, estamos falando de física, química, biologia, entre outras leis da natureza, que nós as catalogamos e classificamos conforme as suas áreas de estudo: física, química, biologia, por aí vai. Nós não temos evidências científicas de que a biologia, a química e a física funcionam de forma diferente em outro canto do universo. Podemos pensar que essas diferenças nas distâncias, nos vastos anos que nos separam, longuíssimos anos, milhões e milhões de anos nos separam de outras galáxias, possa ter gerado a vida em outros cantos do universo. Mas isso não quer dizer que a vida é uma corrente no universo, vamos dizer assim, ela é um padrão. Não é porque existem as condições ideais para a formação da vida que ela irá se formar. Entende-se que, havendo as condições para a formação da vida, ela irá evoluir. Mas nós temos que olhar um pouquinho para o passado do nosso planeta aqui. Se nós formos ver o período, ou quantos anos a Terra tem, 4,5 bilhões de anos, a vida evoluiu em menos de 1% desse valor. Ou seja, a vida leva muito tempo para evoluir e todo tempo e a todo instante existem eventos naturais que ou totalmente extinguem a vida ou mais de 90% da vida é extinta por esses eventos naturais. O planeta Terra passou por diversos eventos de extinção em massa. Eu vou colocar uma tabela para vocês verem quais esses eventos e a porcentagem de extinção que esses eventos causaram. Hoje nós podemos observar diversos planetas em outros sistemas estelares que estão na zona habitável, igual à Terra. Essa zona habitável, ela não é quente, nem muito fria. Ou seja, ela está na temperatura, a temperatura é só um dos fatores, né, que faz com que a vida evolua em determinado sistema. Essas zonas habitáveis, elas dizem que, tendo as condições, tendo a vida primordial, né, das células, dos seres unicelulares ou vidas singulares, elas tendem a evoluir. Mas como eu já disse algumas vezes nesse vídeo, existem diversos obstáculos. Esses obstáculos podem ser eventos naturais ou catástrofes causadas pelo próprio sistema. Vamos dizer, bactérias, vírus, eles mesmos podem se destruir. Essa destruição causada por vírus, bactérias, não deixa, né, de certa forma, ser um desastre natural. Mas quando falamos em desastre natural, tendemos a ver vulcões, tempestades, furacões, enfim, maremotos, tsunamis e diversos outros eventos podem acabar com a vida, principalmente quando a vida é unicelular, quando ela é muito simples, ela é muito frágil mesmo. Observando esses outros planetas, orbitando outras estrelas semelhantes ao Sol,
temos a ideia de que se as condições estão exatas para a evolução da vida, ela irá evoluir. Mas nós temos que ter em mente outra coisa. Esses sistemas estão muito longe. Eles estão tão longe que a luz para nós, que chega desses planetas para nós, essa imagem dos planetas, ela é atrasada. Porque tudo no universo é muito distante, é tudo muito longe. Então, quando olhamos para o céu noturno, estamos olhando um verdadeiro museu. Estamos fazendo um verdadeiro trabalho de arqueólogo. Ao observar esses planetas que estão nessas regiões, nessas zonas habitáveis, nós temos que levar em conta a distância para saber em que determinado momento da formação desse sistema o planeta que está nessa zona habitável se encontra. Se estivermos olhando um planeta que está a milhões e mais milhões de anos luz de nós, é possível alguns cenários sobre a vida neste planeta. Por ele estar muito longe, as distâncias indicam algumas coisas. Por exemplo, de que a vida já possa ter existido em algum momento, que a vida possa ter evoluído, que a vida possa ter se extinguido por motivos diversos ou eventos naturais, ou essa vida evoluiu a uma tal civilização, a um tal tipo de civilização, que ela mesma se autodestruiu. Isso é um fato que deve ser levado em conta, inclusive para nós aqui na Terra. Nós evoluirmos tecnologicamente, avançarmos tecnologicamente, ao ponto de causarmos a nossa própria destruição. Então, quando observamos esses planetas que estão muito longe, é isso que nós temos que ter em mente em primeiro lugar. Não temos que, logo à primeira vista de um planeta na zona habitável, pensar que lá já existem seres iguais a nós ou vida se formando do jeito que nós conhecemos. Nós temos que pensar nessa distância, há quantos anos luz ele está longe de nós e o que nesse período de distância pode ter acontecido com a possível civilização que lá possa ter se formado. Vocês podem perceber que o jeito que eu estou falando aqui é muito cauteloso. Temos que pensar em possibilidades, pensar em cenários diferentes, e é exatamente isso que a ciência faz. É isso que um cientista ou uma cientista faz. Ele não olha para um objeto e fala, ok, isso é pré-determinado. Não, nós temos que abrir o leque de possibilidades e probabilidades. E a partir dessas probabilidades, tentar entender qual a mais plausível, qual aquela que mais se encaixa em teorias, tanto sem a experimentação, ou nas teorias com experimentação. Quando falamos pensar igual a um cientista, nós estamos falando justamente pensar com cautela e considerar todas as probabilidades possíveis. Então é isso que eu quero dizer quando olhamos para um planeta tão distante. Nós não temos logo que imaginar que lá há vida ou partir do princípio que a vida já evoluiu lá. Nós temos que olhar e pensar nessas probabilidades que nós estamos mais acostumados, como por exemplo as distâncias, se ele está na zona habitável, o tamanho dele, possíveis planetas que possam estar próximo a esse planeta na zona habitável. Então, esses são os procedimentos cautelosos que os cientistas têm. É por isso que é muito difícil determinar alguma coisa tão grandiosa quanto a vida fora do planeta Terra. Porque precisa de muita evidência, precisa de muito estudo, muita pesquisa, muita observação. E até agora, tudo indica que estamos sozinhos no cosmos. Vou parafrasear aqui um dos maiores, se não o maior divulgador do século XX, divulgador científico, Carl Sagan. Ele falava que, por enquanto, estamos sozinhos. Existem diversos estudos conduzidos por pessoas que estão há anos estudando sobre as condições de vida fora da Terra. Se é possível, realmente ter vida fora da Terra de qualquer forma que seja ela microscópica, seja ela unicelular, pluricelular, iguais a nós. A pessoa que está fazendo essas pesquisas, quando ela vê a possibilidade de vida nesses planetas, ou por planeta estar numa zona habitável, ou qualquer outro corpo celeste estar
em uma situação análoga que possa favorecer o surgimento da vida, como na lua Europa de Júpiter, é muito difícil. A primeira coisa que vem à cabeça dessa pessoa que está estudando, que existam hominídeos, que existam pessoas, 2 pernas, 2 braços, ou que existam aquela gama, né, aquele vasto leque de alienígenas que tanto nós ouvimos falar. Tem diversos nomes, espécies. É engraçado pensar assim, né, porque se é tão difícil nós enxergarmos um disco voador hoje em dia, com essa tecnologia que nós temos, cada celular é um estúdio de TV portátil, nós já classificamos as espécies alienígenas. É engraçado pensar assim. Nós temos pequenos, altos, grandes, grandiosíssimos. Sabemos basicamente algumas espécies diferentes de alienígenas. Essas pesquisas de planetas em zonas habitáveis é o mais próximo que a ciência séria, está de procurar vida fora do planeta Terra. Existem campos, desde os anos de 1970, 1980 e por aí vai, campos e mais campos de radiotelescópios que estão voltados para partes diferentes do universo para poder captar, ou melhor, tentar captar algumas possíveis ondas de comunicação que essas civilizações tenham lançado no cosmos. E mesmo se esses campos de radiotelescópios detectar, nós temos que considerar algumas hipóteses. Primeiro, eles estão mandando mensagens de comunicação. Foi algum equipamento deles que enviou alguma mensagem, ou nós detectamos alguma onda causada sem querer, vamos dizer assim, pelos instrumentos usados por essa civilização. Mas pensar desse jeito, quando chega algum sinal nesses campos de radiotelescópios, quando chega esses sinais, a primeira coisa que se pensa não é de que estamos recebendo uma mensagem no WhatsApp, no e-mail, no Messenger ou qualquer coisa. Não é isso. Quando chega, temos que analisar o que essas ondas que atingiram os radiotelescópios são. Além de possibilidades de corpos do universo estarem causando essas interferências nos radiotelescópios, nós mesmos aqui na Terra podemos interferir com essas comunicações dos radiotelescópios. Nossos satélites, a quantidade de satélites que nós temos, né, ao redor do planeta é enorme. É claro que já esses instrumentos são calibrados para não detectar, ou se detectar, ignorar as ondas vindas desses instrumentos causados por nós. Até agora eu falei das possibilidades e probabilidades de se detectar planetas em zonas habitáveis, planetas distantes, só que nada disso está ligado com a cultura alien. Isso são pesquisas sérias, essas são pesquisas com fundo científico, financiadas por instituições sérias, com pessoas ainda mais sérias trabalhando nesses campos de pesquisa.